Tudo bem, pessoal? Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, nosso sétimo encontro, né? Ou com o sétimo conteúdo do curso. Agora a gente vai tratar sobre um assunto novo, né? Que seria a gestão do conhecimento em organizações. Tá? Então, nessa aula de hoje, vamos falar da parte mais primitiva do conhecimento, que seria os dados, né, a parte a parte inicial, de onde a gente vai pegar o conhecimento, que seria os dados. Depois vamos falar sobre informação, depois conhecimento, depois mostrar as relações entre dado, informação e conhecimento, e mostrar o contínuo dado, informação e ação. E vamos finalizar com aprendizagem, né, que é o objetivo final para a gente aqui. Tá? Então, primeiramente, falando de dados, né, que já é algo comum para vocês, que são do curso de Sistemas de Informação, que seria o quê? É a forma primária e que representa coisas do mundo real. Então, os dados, normalmente, eles são definidos como um registro de um determinado evento. Tá? Então, alguns exemplos de dados e tipos de dados, aí utilizando a linguagem Pascal. Né? O nome do empregado, José, é um dado do tipo caractere. Número de horas trabalhadas, 20,5, é um tipo de dados real. Número de peças no estoque de uma empresa, 100, é um número inteiro. E o pedido de venda, né? Se foi feito o pedido, se ou não, é um tipo de dado booleano. Então isso daí já é um assunto, um tema que vocês já sabem, né? No curso de Sistema de Informação. Então quando você pega um determinado dado, tem um registro, normalmente num banco de dados, que está associado a algum evento. No caso aí, por exemplo, ao pedido de vendas, está lá um registro lá no banco de dados, e para esse pedido ficar definido esse dado como sim, tem que ter algum evento relacionado a ele, ou seja, foi feito um pedido de venda. Tá? Aí, os tipos de dados, né, que podem ser alfanuméricos, que seriam números, caracteres e letras, né, e outros caracteres, imagens, né, que seriam imagens, gráficos, figuras, áudio, que pode ser som, ruído ou tons, e vídeo, né, que são imagens ou figuras móveis. São alguns tipos de dados. Segundo item que a gente vai falar agora é a questão da informação, né, que seria o quê? O conjunto de dados organizados de tal forma que adquirem algum valor adicional além daquele valor por si só. Tá? Esse conjunto de dados tem um significado que permite orientar alguma ação. Tá? Então, alguns exemplos de informação. Total de vendas mensais, a lista de clientes ordenado por uma determinada região, a média dos alunos por turma, né? E uma relação de turmas com menos de 10 alunos. Então, quando eu digo que informação ele adquire valor adicional, além do valor do fato em si, é que aquele valor, certo, ele ajuda a empresa a ter algo, alguma informação, alguma coisa assim. Tá? Então, algumas características da informação, né? Ela tem que ser precisa, ou seja, não pode ter erros, tem que estar completa, né? Tem que conter todos os fatos importantes, ela tem que ser econômica, né? Ou seja, o valor da informação tem que ser visto o custo daquela produção da informação, se é muito caro ou não, muitas vezes não compensa. Tem que ser flexível, ou seja, é importante que seria interessante que ela possa ser usada em diversas finalidades. Ela é confiável, certo? Ou seja, você tem um método muito bem definido de coleta de dados, você sabe que aquele método vai garantir que aquelas informações são confiáveis. Tá? Eu digo sempre assim, uma das coisas boas da informática, é visível isso daí, é a questão quando você vai comprar no supermercado, né? Antigamente você tinha que digitar
todas as informações para poder vender, sair no checkout. Hoje em dia, com o código de barra, é mais confiável. Você sabe que aquela coleta de dados lá pelo scanner é muito mais confiável do que você digitando manualmente, né? Outra característica é relevante, tá? Ou seja, é uma informação que é importante, certo? Para alguém que vai tomar uma decisão. Tem que ser simples, ou seja, é algo que evita sobrecarga e não tenha uma complexidade tão alta, tá? Que seja em tempo, ou seja, chegou no tempo necessário para que alguém tomasse uma decisão. E, por último, que possa ser verificável, ou seja, você tem como verificar através de outras fontes que aquela informação realmente é confiável, está de acordo com o que você quer. Tá? Então, seria assim, características da informação. Essas daí que são importantes para a gente definir o que é que vai, como vai conseguir, o que é que vai conseguir de informação sobre alguma coisa. Né? O outro ponto que a gente vai tratar, né, é a questão do conhecimento. Né? Essa aula é sobre a gestão do conhecimento. Então, o Dixon aí já afirmava que conhecimento se resume aos elos significativos que as pessoas fazem na sua cabeça entre informação e aplicação. Ou seja, o conhecimento é o quê? Você pegar a informação e saber como vai aplicar aqui dali em um dado contexto. Exemplo disso daí, informação de vendas por vendedor. Para que serve? Então você tem que saber para que serve. Um exemplo bem interessante é a questão da pessoa distribuir a força de venda, né? Ou seja, você tem as vendas dos vendedores por região, você sabe ali que determinada região, a partir de um relatório qualquer, você conheceu as vendas e viu que determinada região tem muitas vendas, mas tem poucos vendedores. Então é uma maneira de você reorientar a sua força de venda. Tá? E um exemplo bem interessante de como está na cabeça da pessoa a informação e o que é que eu vou fazer com aquela informação, né? Dado em um determinado contexto, né? Dado contexto. Por exemplo, eu quero melhorar minha equipe de vendas, melhorar a eficácia, né? Davenport e Prusák sugerem métodos úteis para a informação seja transformada em conhecimento, né? Aí ele sugere que a pessoa pode fazer comparação, pode ver consequências, conexões, pode conversar, né, a conversação, certo? Ou saber o que determinadas pessoas sobre determinada informação. Um exemplo bem interessante é muitas vezes as questões de reunião, né, numa empresa, que a pessoa bota lá um relatório ou um gráfico qualquer, está lá a informação, certo? E o pessoal quer transformar aquilo ali em conhecimento, ou seja, quer aplicar aquilo ali em alguma coisa. Ó, estão caindo as vendas, o que é que a gente vai fazer aí? Ou seja, é um exemplo de conversação. Né? Show 2002 afirma que o resultado do gerenciamento do contínuo, certo? A retroalimentação de dados, a informação, conhecimento e ações geram novos sinais e mensagem. Isso daí fica em ciclos, certo? E isso daí é que propicia aprendizagem e adaptação organizacional. O que Show fala aí corrobora muito com o que a gente viu na aula anterior, né? Onde a gente vê aí que a retração, certo? Você tem o input, processamento e saída, e aquela retração vai gerar um feedback que vai propiciar o quê? Que Show chama de retroalimentação de dados. Uma aprendizagem organizacional e até uma adaptação organizacional. Isso daí vem da questão, por exemplo, da inovação. Tá? Eu estou fazendo de tudo aqui para que vocês consigam sempre associar as informações, desculpe, o que a gente viu com a aula com a outra, para vocês verem como é importante essa sequência de aula, vocês prestarem atenção e entenderem aí. Tá? O conhecimento ele também pode ser ainda aprendido como um processo ou como um produto, né? Quando a gente se refere à acumulação de teorias, ideias e conceitos, no caso aí o conhecimento surge como o quê? Como produto dessas aprendizagens. Você aprendeu essas teorias, ideias e conceitos, então o conhecimento vai gerar o quê? Aprendizagem. E esse conhecimento é o quê? É o produto dessas teorias, desses conceitos e conhecimento. O que eu espero de vocês. Que vocês, através das teorias que a gente vê aqui, das ideias e conceitos, consigam gerar um produto que seria o quê? O conhecimento. E esse conhecimento vai gerar o quê? A aprendizagem. Você vai aprender a fazer alguma coisa. Tá? Mas como
como todo produto é indissociável de um processo, então podemos olhar o conhecimento como o quê? Uma atividade intelectual, certo? Que é feito o quê? Através da apreensão de algo exterior à pessoa. Por exemplo, um processo não faz parte da pessoa, faz parte da empresa. Você vai tentar apreender aqui dali, vai tentar compreender como é que funciona aquele processo. Tá? Então, no caso aí, é um exemplo de processo. E para que vocês entendam melhor, eu coloquei aqui a definição de processo, né? Que seria o quê? Uma série de tarefas logicamente relacionadas que são executadas para atingir algum objetivo. Tá? E conhecimento seriam o quê? Regras, diretrizes, procedimentos que você usa para selecionar, organizar e manipular dados de maneira que possa tornar útil para alguma coisa. Ah, eu tô aprendendo, eu estou vendo aí programação para quê? Para que no futuro eu tenha uma profissão, eu consiga programar. Cada vez que eu tenho que aprender como é que funciona a programação, que eu tenho primeiramente, eu tenho que iniciar as variáveis, tá? Depois eu tenho que arranjar uma maneira de receber essas variáveis, ter um processamento, uma saída. Então, ou seja, é uma regra, é uma diretriz, é um procedimento que você tem que conhecer para fazer qualquer programa, certo? Então, é um exemplo de um conhecimento. E aí, Davenport mostra aí como é que eu posso dizer, o que seria, de uma maneira bem comparativa, paralela, né? Dados, informação e conhecimento. Então, para Davenport, tá no livro Ecologia da Informação, muito bom esse livro por sinal, ele trata que dados são simples observações sobre o estado do mundo, certo? É um número qualquer, um nome qualquer. Tá? Então, eles são facilmente estruturados, têm essas características, né? Facilmente obtidos por máquinas. Tá? Se você olhar bem um sistema de ponto, quando o funcionário vai lá e encosta o polegar digital ou passa o crachá, pode ser facilmente recolhido esse dado, né? A entrada, a batida de ponto. São frequentemente quantificados e facilmente transferíveis. Na hora que você armazena aquelas batidas de ponto, certo? Numa máquina qualquer, você tem como fazer algum programa simples para recolher aquelas batidas, tá? E armazenar em algum local. A informação são dados dotados de relevância e propósito. Então aí já tem a diferença de dados, né? Requer uma unidade de análise, exige consciência em relação ao seu significado e exige necessariamente a mediação humana. O conhecimento é o que? É uma informação valiosa da mente humana, certo? Aí pode incluir reflexões, síntese e contextos. Quais são as características do conhecimento? É de difícil estruturação, é de difícil captura em máquina, você não consegue capturar, armazenar conhecimento numa máquina, é difícil. Frequentemente é algo tácito, é algo aplicável e é de difícil transferência. Eu já ouvi várias vezes numa empresa o pessoal dizer que quando uma pessoa sai de uma empresa, o conhecimento não fica na empresa, certo? E outra pessoa que vai entrar naquele cargo, talvez seja difícil aprender como é que funciona o cargo em relação à pessoa que está saindo, né? Então, ou seja, é de difícil transferência. E show mostra aí o contínuo, né? De dado, informação até ação, tá? Então, se você olhar a atividade, ele coloca aí nessa tabela, né? Processamento de dados, gestão da informação, gestão do conhecimento e qual é o resultado disso daí, tá? E nas linhas aí tem atividades, valores e algumas frases interessantes que estão relacionadas com esses momentos aí, nesse contínuo. Então, se você pegar processamento de dados, quais são as atividades normalmente associadas ao processamento de dados? Você faz a captura de dados, você faz a definição dos dados, armazena os dados e depois você vai modelar, certo? Quais são as coisas que normalmente valorizam esse processamento de dados? A precisão e a eficiência. Precisão é você saber que está coletando os dados corretamente, a eficiência é que você está conseguindo fazer isso com um custo pequeno, tá? Aí uma frase bem interessante: uma vez que temos os dados, podemos analisá-los, né? A gestão da informação, as atividades normalmente relacionadas são o quê? Aparece uma necessidade de uma informação, aí você se preocupa em fazer a aquisição daquela informação, você organiza a informação,
está lá a informação bem organizada, você distribui. Tá? É por causa disso que existem os sistemas de informação. Né? Quais são os valores da gestão da informação? O acesso, tá? Ou seja, todo mundo consegue ter acesso, e a relevância, algo importante. Tá? E aí uma frase relacionada à gestão da informação, que seria o quê? Levando a informação certa para a pessoa certa. Tá? Legal, né? Aí a gestão do conhecimento, né, que está associada às seguintes atividades, né, que é a criação do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento e o uso do conhecimento. Quais são os valores da gestão do conhecimento? A gestão do conhecimento, ela possibilita a ação de algo e ela gera valor para a organização. Tá? E uma frase aí, se somente soubéssemos aquilo que sabemos. Ou seja, tem vezes a gente precisa cada vez mais conhecer cada vez mais, né? É necessário. E você vai ver que isso daí numa organização é algo frequente, né? Você conhece hoje, acontece alguma coisa, você tem que já conhecer essa nova coisa. Tá? E as ações ou resultados, né? Quais são as principais atividades, né? Você formula estratégia, faz alianças, faz alguma iniciativa, gera produtos e serviços, gera processos, sistemas e estrutura. Quais são os valores aí que estão associados às ações e resultados? Você consegue inovar, você consegue aprender algo, certo? Gerar aprendizagem. E aí a frase associada que seria o quê? A capacidade de aprender é a única vantagem competitiva. Isso aí está querendo dizer o quê? Que quando você consegue aprender, você está gerando realmente uma vantagem competitiva, que dificilmente é copiada, como a gente viu anteriormente, a aprendizagem, né? O resultado. Tá? E aí, uma rápida definição de aprendizagem, que seria o quê? Que a gente tratou no slide anterior, que é o processo de aprender, né? Pode ser definido de forma sintética como um modo como os seres adquirem novos conhecimentos, desenvolvem competência e mudam o comportamento, que seria o quê? A ação do slide anterior. Então, por aí, vocês veem como é importante esse conceito de dado, de informação, conhecimento e aprendizagem. E se vocês pararem para pensar, vocês, como futuros programadores, analistas de sistema de informação, vão ajudar as organizações a conseguir de gerar informação até aprendizagem, de gerar um dado até aprendizagem, do contínuo de dado até aprendizagem para gerar o quê? Inovação, gerar novos produtos, serviços e aprendizagem, né? E por último aí as referências, né? O livro aí do Alvarenga Neto, muito bom ele, tá? Sobre gestão do conhecimento em organizações, que é o tema da nossa aula. O livro do Show, certo? Que é uma das referências internacionais na área de gestão do conhecimento. O Thomas Davenport, 2 livros dele são muito bons. Eu tenho esse Ecologia da Informação, é muito bom ele, certo? É antigo já, mas ainda é muito interessante. E o Conhecimento Empresarial, certo? O livro aí do Dixon, né? Da Harvard Business, e o livro de Engenharia de Software, tá, pessoal? Então, terminamos a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido o que seria dado, informação, conhecimento e aprendizagem, todos os contínuos, todos os processos e por que eles são importantes para organizações hoje em dia. Tá? Então, fique por aqui. Um abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Um abraço. Tchau.